Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Por favor, tomem então os vossos assentos. Estou feliz por estarmos em mais uma edição da nossa Confabemesp, que a princípio era bom. Nós tínhamos irmãos cada época escalado para esse trabalho, ou para elaborar esse trabalho. Depois nós resolvemos passar ele para a direção do nosso seminário, como aqui está sendo feito hoje e também no passado. O último passado também já era o seminário, né, Paulinho, que administrou para a gente. Então, qual é a ideia de nós termos esse trabalho aqui? Embora não é um trabalho aberto a todos, de certa forma, é aberto a todos, mas necessita de uma inscrição, porque há despesas, há gastos. Então, é um trabalho um tanto diferenciado, e nós aqui estamos com a ideia de aprender melhor a palavra de Deus, tá? Também é necessário aprendermos e, claro, praticar, vivenciar, guardar, mas esse é o que nós precisamos. Quanto ao tema do EBOM, Daniel e Apocalipse, nós estamos utilizando o livro Pastor Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, ele era um âncora da CPAD, um grande educador, um grande professor, e hoje aqui estamos com o seu livro, Daniel e Apocalipse. Coube a mim eu falar a primeira parte, ou a primeira igreja, tá? No entanto, meu tempo vai ser um tanto resumido, devido à hora que nós fizemos a abertura, e se a gente ultrapassar horário, estragamos aí o horário do outro, prejudicamos. Mas não deixa de ser um culto, você tem liberdade para adorar a Deus. Claro que é um culto mais explicativo, para você memorizar mais, mas não deixa de ser um culto. Qualquer reunião que nós adoramos ao Senhor, que reunimos para o mundo espiritual, ela é um culto, seja que reunião for. A reunião de obreiros é um culto, aniversário é um culto, casamento é um culto, tudo aquilo que Deus faz, ou seja, o principal dessa reunião, não deixa de ser um culto ao Senhor. Então, vamos falar um pouquinho, antes de entrar na primeira igreja de Éfeso, nós vamos falar um pouquinho sobre os dois livros, né? Daniel, alguns o chamam de o Apocalipse do Antigo Testamento, porque é quase difícil você entender o livro de Apocalipse se não conhecer um pouquinho o livro de Daniel. Daniel é um livro profético. Ele foi escrito, tá? Ele foi escrito assim, os pais da igreja aceitam, pelo próprio Daniel. Daniel, ele era de Judá, foi levado cativo à Babilônia ainda no seu 15º, 16º ano, 16 anos de vida, aproximadamente. Ele vai com a primeira leva para a Babilônia, onde já era o império administrado, cujo rei era Nabucodonosor. Vemos que ele vai consigo mais 3 amigos dele, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, que os 4 depois tiveram nomes mudados ali na Babilônia. Por que tiveram nomes mudados? Porque o rei queria que eles esquecessem o seu passado, a sua história, tanto é que colocou nome de deuses ali da Babilônia. Daniel, por exemplo, Deus é o meu juiz. Aí muda para Beltesazar, o Belsazar. Então, o que nós vamos entender? Que esses jovens chegaram na Babilônia, uma grande oportunidade de se corromperem, de pecar, inclusive, ele estava entre a nobreza. Mas o versículo 8 do capítulo 1 diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então, eu gostaria aqui, para vocês não ficarem só com o livro aí fechado, comigo, podemos abrir ele, quem tem o seu livro aí. Nós vamos logo no comecinho aqui.
Então, na página de número 15, você vai ver logo aí, no segundo parágrafo, primeiro em cima tem Jeremias, depois tem, nesse ano terceiro de Joaquim, que era Joaquim, é o mesmo nome, seguiu para a Babilônia a primeira leva de cativos, entre eles Daniel e seus amigos, tá? Isso aí, aproximadamente, no ano 606 antes de Cristo, mas alguns doutrinadores dizem 550 a 600. Irmãos, o calendário, não dá para ter uma data precisa, que o calendário foi muito mexido. Nós tivemos vários imperadores, reis, que mexeram no calendário. Então, nós temos essa data aproximada, de 550 a 600 de Cristo, eles vão para a Babilônia. Lá na Babilônia, todo mundo não dá para entrar nesse assunto tanto, mas vamos saber que a Babilônia foi uma vara de Deus para corrigir Israel devido ao seu pecado. E um dos maiores pecados é não dar descanso à terra, o ano sabático. Eles poderiam plantar, colher, mas o ano sabático deveria deixar a terra descansar. Como assim não fizeram, Deus os levou à Babilônia, assim para corrigir a eles, e Nabucodonosor, ou a Babilônia, foi o instrumento de Deus, a vara de Deus para a correção deles. Então, nem sempre alguém que nos oprime é contra nós. Pastor, todo mundo é meu inimigo. Às vezes Deus usa alguém para nos corrigir. Nós temos essa pessoa como inimigo, mas na verdade pode ser um grande instrumento de Deus para nos corrigir. E assim aconteceu com Daniel. Ao chegar na Babilônia, Deus dá graça a Daniel primeiro. Por que Deus deu graça? Porque Daniel resolveu não se contaminar. Achou graça diante de Deus. E ali Deus queria também demonstrar alguma coisa, não só ao mundo da época, mas que inclui nós ainda, viu? Inclui a igreja de Deus. Embora Daniel, ele escreve o seu livro, nós vamos ver, que fala do tempo dos gentios, a hora dos gentios, quando a igreja está mais na frente. Mas Daniel, lá no palácio, Deus dá o quê? Sonhos a Daniel. E Deus dá sonhos também a Nabucodonosor. Antes de Daniel, Deus dá sonho a Nabucodonosor, falando do quê? Dos impérios. E interessante, nós falamos, Deus dá visão para crente, mas aqui Deus deu visão para o incrédulo. Deus deu uma revelação para o incrédulo, que depois no capítulo 7, Daniel, sim, tem revelação de Deus, embora Daniel sonha, tem visão com animais, urso, leopardo, e aqui, na verdade, ele tem com estátua, mas que as mesmas fala de Deus, revelação de Deus. Então, Deus pode mostrar alguma coisa para ímpio? Pode ou não pode? Pode, a Bíblia tem muito exemplo desse. Quando os reis, por exemplo, alguém fala os reis, mas não falamos a palavra certa, os magos, vai visitar Jesus nascido, olha, não vá por lá que Herodes quer encontrar o menino. Ele não era judeu, não era crente, mas Deus fala. Por que Deus fala? Porque a mensagem de Deus, amados, ninguém impede Deus falar. Tem pessoas que acham que ele é o canal único de Deus. Deus só fala através de mim, Deus só fala por mim, ele está enganado. Se precisar, Deus usa até a jumenta. Se precisar, Deus usa quem quiser. Mas que Deus fala, Deus fala. Só que nós não podemos dizer, não, se não for eu, não tem profeta na igreja, se não for eu, não tem pregador na igreja, se não for eu, não acontece nada, nada disso. Deus usa o incrédulo Nabucodonosor e Daniel mais na frente, ele confirma. Então, como estamos numa passagem rápida, apenas assim, vamos dizer, uma síntese. Aí eu quero que você abra, por favor, seu livro, na página de número 25. Aí você vai ver a página 25, nós temos aí uma estátua, vocês viram aí embaixo? Tá, essa estátua, ela é o sonho de quem mesmo, vocês lembram? Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ao sonhar, ele tinha uma interpretação? Não, claro que não. Ele manda chamar
magos, pessoas preparadas da Babilônia para decifrar o sonho. Eles conseguem? Não, porque coisa de Deus homem nenhum revela. Lembra que nós pregamos que terça-feira passada, ou retrasada, quando os magos de Faraó começam a fazer 2 milagres, no terceiro não dá a Faraó, é o dedo de Deus. Porque crente, irmãos, não adivina nem faz mágica. Crente tem revelação de Deus. Então ele sonhou, mas não tinha interpretação. Manda chamar a Daniel, e Daniel vem, e lhe conta. Claro que Daniel pediu essa oportunidade, orou para isso. Aí Daniel começa a mostrar para ele o que Deus queria, que era um projeto futuro. Aí nós vamos ver aqui a estátua, você vai ver em cima. A cabeça de ouro simboliza quem mesmo? O Império Babilônico. Depois, o Império, o peito de prata, Medo-Persa, que era Dário, ou Dario, como alguém queira falar, Dário ou Dario, junto com Ciro. Ciro persa, Dário dos Medos. Depois vemos o terceiro, ventre de bronze, quem é mesmo? A Grécia. Depois pernas de ferro e pés em parte de barro, significa quem mesmo? Roma. Aí depois nós temos os 10 reis, que aí já fala do futuro, incluso a igreja de Deus, aí já um reino para Cristo. Então entenda bem, amados, os impérios, vamos dizer que o primeiro império aí bem estruturado mesmo, nós vamos ver a Babilônia. Depois surge os gregos, liderado por Alexandre o Grande, aí depois vem, aí nós vamos ter, aliás, Dário e Ciro, depois Grécia, Alexandre o Grande, e assim. Entendam bem, essa estátua, ouro na cabeça e nos pés o que mesmo? Ferro e barro. Que é mais caro, ferro ou ouro? Claro que ouro. Aí você vai dizer por quê? Porque você vai ver, irmãos, deveria ser o contrário, não é não? Devia ser a cabeça de barro e os pés de ouro. O que quer dizer isso? Que os reinos humanos são declináveis. Apenas um reino subsiste para sempre, o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, levantam-se nações, caem, levantam-se reis, caem, levantam-se mandantes e caem, mas o reino de Cristo permanece para sempre. Então, o que Deus queria dizer a Nabucodonosor, que Deus está no controle de tudo. Ele permitiu império, permitiu reis, mas tudo isso leva a um reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Então, você pode até ver coisa interessante. Quando Daniel ele é jogado, lançado na cova dos leões, quem era o rei? Lembram disso? Dário, ou Dario, não era Nabucodonosor. Por isso que Dario tentou a noite inteira livrar a Daniel e não conseguiu, porque Dario já tinha restrição, ele não era o cabeça de ouro, o seu reino já era mais fraco. Se fosse Nabucodonosor, ele não jogava Daniel na cova do leão, que ele era absolutista. Já Dário, mais fraco. Então vai enfraquecendo. Por que enfraquece? Porque vem um reino eterno, que é o do Senhor Jesus Cristo. Então vocês veem aí a colocação da estátua, aí nós vamos ver a queda desses reinos. Vamos ver primeiro que Babilônia ele perde para Dário e Ciro, Medo e Persa. Aí eles perdem para a Grécia perde para quem mesmo? Para os romanos. Os romanos é que prepararam tudo para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Os romanos construíram estrada, prepararam, modernizaram. Então os romanos tinham grande poder estrutural e militar. Mas os gregos, poder cultural, helenista. Tanto hoje, os romanos consideraram a cultura grega. E a cultura grega ela é muito rica, irmãos, é muito rica. O mundo hoje, ele dá graça à cultura grega. As primeiras pirâmides, os gregos, eles eram, muito inteligente. Aí chegamos nos romanos, onde nasce quem? O Senhor Jesus Cristo. Aí o que acontece? Todos esses impérios, como está escrito lá em Daniel, depois vamos falar em Apocalipse, todos esses escritos vai dizer que todos os impérios caíram por terra.
Certa feita, um amigo meu tinha um crente muito teimoso, muito nariz empinado. Ele disse, meu irmão, Deus quebrou, foi o Império Babilônico, foi o Império Romano, foi Alexandre o Grande. E você, sabe que Deus não vai desbagaçar você, rapaz? Você está achando que você é muito grande? Irmão, ninguém é grande diante dele. Diga a você mesmo, ninguém é grande diante do Senhor. Ele disse a Moisés, Moisés, quem vai dizer, quem que eu vou dizer que me enviou? Deus só disse, olha, dizia, eu sou o que sou. Ninguém pode dizer eu sou o que sou, mas Deus pode dizer eu sou o que sou, aleluia. E lá em João Jesus repete isso, eu sou a porta, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, aí Jesus que ele é. Então quando alguém chega e achar que é muito, fala, olha, maior que Jesus não é, você não é, ele é tudo, você é só apenas uma fagulha do que ele é. Então estamos aí em Daniel, aí nós vamos ver que Daniel, ele, capítulo 7 e 8, é revelação que coaduna com Apocalipse, tá? Daniel 7 até o 9, vai coadunar com Apocalipse, no capítulo 7 também. Então nós vamos ver Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? Qual João? Então entenda, João era irmão de quem? Tiago. E Tiago morreu do que mesmo, vocês lembram? Morreu a espada. Herodes mandou matar. E o mesmo Herodes poderia matar João também. Por que Herodes não matou João? Que Deus tinha um plano com João. Deus queria descortinar coisas eternas a João. Deus queria revelar segredos a João. A morte de Tiago foi para glorificar ao Senhor. E a vida de João foi para glorificar ao Senhor. Eu já adianto a você, se Deus tem um projeto na tua vida, e você não sair da presença de Deus, ninguém muda os planos de Deus na tua vida. Só eu e você é que mudamos os planos, se nós saímos debaixo da promessa. Lembra Raabe? E Josué fala, olha, lá tem a casinha, você põe lá, sabe, o fiozinho de escarlate vermelho, quem tiver dentro da casa, mal nenhum vai acontecer, mas quem sair fora, nós não nos responsabilizamos. Se você ficar, irmão, debaixo, aleluia, das mãos do Senhor, mal nenhum vai te acometer, as promessas não se cumprir. Muitos crentes falam, Deus prometeu e não cumpriu. Deus não saiu do lugar, foi eu que saí. Deus não mudou, sou eu que mudo. Deus, ele é imutável. Então nós vamos ver que João, Deus preserva João no reinado do imperador Domiciano. João vai para a ilha chamada Patmos, tá? João, ele vai para a ilha chamada Patmos, que era uma ilha desertora, onde iam os presos mais perigosos, ia para lá. E qual era o delito de João? Pregar que Jesus ressuscitou, falar que Jesus ressuscitou, que afrontava os imperadores. Ave César, salve César, quem manda é o imperador é o Senhor. Aí vem João dizendo, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Os imperadores não gostam, mas queira ou não queira, Jesus é o Senhor. Levante a tua mão, diga que Jesus é o Senhor. Irmão, pode gostar ou não, Jesus é o Senhor, aleluia. Pode aceitar ou não, Jesus é o Senhor. Pode querer ou não, Jesus é o Senhor. E o Senhor dos senhores ainda. Com isso, leva João até a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, amados, nós vamos observar que na ilha de Patmos era uma ilha deserta. Ali era certeza que ninguém chegava para sequestrar um preso, para tirar um preso, para colocar liberdade um preso. Era um lugar de segurança máxima. Aí nós vamos no Salmo 139. Para onde eu irei da tua presença? Se subir lá, tu estás. Se descer lá no profundo, tu estás. Se eu morar nas trevas, as trevas é luz, a mesma coisa. Senhor, para onde eu irei da tua presença?
Jesus entra nos esconderijos que ninguém entra. Jesus entra nas ilhas que ninguém entra. Jesus entra nas cavernas que ninguém entra. Jesus entra em situação que ninguém entra. Aleluia, Domiciano achou, João está banido, ninguém vai ver João. Mas de repente João está lá. De repente, no dia do Senhor, provavelmente os pais da igreja consideram domingo, tá? Então, nos dias do Senhor, um domingo, aí alguém entra lá. João está sozinho, sem família, sem igreja, sozinho. Eu vou morrer aqui, mas quando você pensa que vai morrer, não vai não. Alguém entra onde ninguém entra. Abre, por favor, o seu livrinho aí. Na página, para mim, 103. Na página 103. Pagininha nossa aqui, de número 103. Deixa eu achar o meu aqui. Tá. A página 103, nós vamos ver aqui, você vai comigo. Ali, olha, que João, ele pastoreava provavelmente a igreja em Éfeso, que eu vou falar dela. Quando ele está na ilha de Patmos, quem chega lá, tá? Quem chega lá? O Senhor Jesus Cristo. Só que eu vou dizer a você, amados, que quando João está na ilha e chega o Senhor Jesus Cristo, Jesus havia sido morto há pouco tempo. Disseram que o corpo dele tinha sido o quê? Roubado pelos seus discípulos, para dizer que não houve ressurreição. E interessante, amados, isso é conjectura minha, a Bíblia não fala. Mas Jesus não fala a Pedro, se tu me amas, faz o quê? Apacenta 3 vezes. Aí ele fala, e João? O que Jesus fala para Pedro? Deixe João. Se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, que te importa a ti? Eu acho que esse versículo, isso é conjectura minha, tá? Eu acho que relaciona isso. Jesus voltou para João aonde? Na ilha de Patmos. Se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, João está na ilha. Alguém disse, acabou a história de João, terminou, João vai morrer. Aí Jesus aparece. João, eu sou aquele que... eu vivo, eu fui morto, mas ressuscitei, e vivo para todo sempre. E vem te dizer, João, que eu tenho a chave, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, aleluia. E quando João olha, irmãos, para Jesus, João vê diferente, porque ele tem a lembrança, ele foi o último que ficou com Maria na crucificação. Ele viu Jesus todo arrebentado, saindo sangue, machucado, morto. Ele tinha guardado uma fisionomia de um cordeiro sofrido, mas quando ele vê Jesus em glória. Ele vê Jesus em glória. Por isso que Jesus disse, aleluia, certo é que se com ele sofremos, certo é que com ele reinaremos também. Aleluia. João sofreu com Cristo, mas foi glorificado com Cristo. Ele vê, irmãos, ele vê Jesus de veste real, coroa, cabelo já branco de um ancião de dias, experiente. Ele vê Jesus bem diferente, voz como muitas águas, autoridade, seus pés reluzentes. E ele fala com João. Aí ele começa o quê? João, vou te revelar agora o que vai acontecer. Aí vem o nome que? Apocalipse. E o que quer dizer mesmo Apocalipse? Então, eu sempre digo para a igreja, nós pentecostais, eu sou pentecostal desde criança, eu sou tutano pentecostal. Mas a gente tem um tal de negócio de mistério. Irmão, Deus tem um mistério para você, mas mistério quer dizer, eu não sei o que é. Eu quero que o mistério seja revelado, irmão. Não é não? Ah, não, ó, isso é mistério, mas eu quero que desvenda, eu quero saber o que é. O que adianta um mistério se eu não sei o que é? Aleluia. Paulo fala, olha, eu digo mistério, mas vou revelar ele. Nem todos dormirão, mas alguns dormirão, outros serão arrebatados. O mistério é esse. Então Deus quer descortinar para nós. Então Apocalipse quer dizer o quê? Tirar o que está escondido, trazer à tona. As crianças aí mais crianças da minha época, assim, mais jovem do meu tempo,
Hoje não, vocês têm, além das máquinas modernas, nós temos os celulares, que nem precisa mais de máquina, faz a foto que você quer. Mas antigamente, não vou nem mandar levantar a mão, que vai saber que você é de 60 para lá. Lembra da máquina Kodak? Que tinha aquela bobininha lá dentro, você fazia foto, depois levava para revelar, você ficava doido para ver e não dava. Não é na sua época, você nem sonhava em ser nascido. Tá? Você nem sonhava. Aí revelava. No Apocalipse é isso. Você tinha a foto na mão, mas não sabia nada dela. Apocalipse, aleluia, é Deus descortinando os mistérios. E por que Deus quer descortinar os mistérios? Que Ele quer que você entenda os mistérios dEle, Ele quer que você conheça os mistérios dEle. Então, Senhor, revela-me. E Ele traz o quê? O que Daniel falou no capítulo 2, quando ele revela o sonho a Nabucodonosor, ele fala, ó, Deus traz o profundo e o escondido, viu? Deus revela o profundo e Deus revela o escondido. Então, Apocalipse é uma revelação de Deus para a igreja, tirar o que está escondido. Aí, fala, João, você vai escrever as coisas que foram, então Apocalipse é passado. As coisas que são, Apocalipse é o quê? Presente, que João estava vivendo, e as coisas futuras, que nós já vivemos e vamos viver ainda. Então, Apocalipse trata do passado, do presente e futuro. Deus revelando tudo isso. Exemplo, os impérios já eram passado, mas Deus revelou. O presente, as igrejas ali, o futuro, o que vai ser da igreja. Então, e Deus revela a João tudo isso e João escreve, tá? João vê uma porta aberta e Jesus convida, sobe aqui, e começa a mostrar a ele coisas grandes e tremendas. Então aí, Jesus começa a mostrar a João, principalmente agora, que é o tema da nossa escola, o que? As sete igrejas. Primeiro, irmãos, 7 é um número, tá? 7 é um número onde Apocalipse tem mais de 50 vezes tem o número 7. Contamos ela como a conta da perfeição de Deus. Tanto que o diabo é tão atrevido que ele fala que é a conta do mentiroso. Mentiroso é ele. 7 é a conta da perfeição de Deus. E aí, Jesus revela a João a situação das igrejas. Como está as 7 igrejas? Onde ficava a igreja? Ásia, mas entendam bem, não é a Ásia que nós temos hoje, onde ficam os tigres asiáticos, China e outros, não. Essa Ásia não. Essa Ásia que nós estamos dizendo, ela era o quê? Ela pertencia a Roma, ela pertencia ainda a Roma, era uma parte importante de Roma, não era nem a Ásia menor, nem a Ásia hoje. Mais ou menos onde está o Iraque, onde está a Turquia, aquela Ásia que nós estamos falando. E lá existia as 7 igrejas que Jesus está dizendo. Pastor, só tinha 7 igrejas? Não. Essas igrejas aqui não são taxativas. O que é uma coisa taxativa? É um rolo fechado. Era só 7, não. É exemplificativa, tomou como exemplo. Por quê? Porque o problema, irmão, das 7 igrejas, todas elas tinham ou não tinham? Tinham ou não tinham, irmãos? Irmãos, igreja tem problema. Pastor, encontrei uma igreja que não tem problema nenhum. Não vai para lá que você vai estragar ela. Não vai que você vai estragar. Pode ter certeza disso. Vai estragar ou não vai? Porque o problema está em quem? Nós somos igreja. A igreja só é igreja com cada membro formando ela. Mas nós somos igreja. Então o que acontece? Por quê que essas 7 igrejas representam todas? Porque, irmão, heresia, se a gente não tomar cuidado, entra em todas as igrejas. Fraqueza entra em toda a igreja, pecado entra na igreja. Então, essas aqui é exemplo. Então, ele escreve o que? As 7 igrejas. Aí, primeiro, Jesus se revela a João como ele é aquele que morreu e ressuscitou. E aí está o que mesmo? Está o que mesmo? Diga vivo que se acerta. Vivo, isso. Estou vivo para todo sempre. Então, ele está vivo.
para todo sempre. Ele começa a mostrar a situação da igreja. E cada igreja tem o seu problema. Cada igreja tem o seu retrato. Pastor, então foi para 7 igrejas, sim, dirigida a elas, mas que estende-se todas nós. Então, as 7 igrejas é para toda igreja, de toda época, inclusive a nossa hoje. Então, ele escreve, olha, eu vivo para todo sempre, eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Então, castiçal aqui, cada castiçal simboliza uma igreja, por isso era 7 castiçal. Alguém conhece o castiçal? Conhece, né? O que faz o castiçal? Você coloca o que nele? Lâmpadas, luz. Outros colocam vela, luz, coloca luz. Então, primeiro, por que a igreja é o castiçal? Vós sois o que mesmo? Ou deveríamos ser a luz do mundo? Pastor, não somos. Uns são, outros às vezes, outros nunca, mas nós devemos ser luz sempre. Vós sois o quê? A luz do mundo. Mas é um mandamento, a igreja tem que ser luz. E onde a luz chega, as trevas vão embora. Aonde a luz chega, as trevas dissipa. Onde chega a luz, trevas não fica, não se combina, irmão. Não tem uma dualidade assim. Aliás, a dualidade luz e trevas não dá para estar junto. Tem que ter esse dualismo mesmo, junto. Se chegou a luz, a treva vai embora, isso é claro. Então, a igreja, onde ela chega, as trevas vão embora. Irmãos, também vou mexer com os mais jovens aqui, sabe? Os mais jovens, na minha meninice, meu pai contava cada história de arrepiar o cabelo para quem tinha cabelo. É de o diabo que aparecia, assombração e lobisomem. Alguém lembra disso, né? Irmão, alguém vai dizer, não era mentira. O diabo aparecia, sim, de várias formas, porque o evangelho não era divulgado. Com o crescimento do evangelho, do Espírito Santo trabalhando, das pessoas conhecendo Jesus, o diabo foi te retirando, porque ele vive nas trevas. Onde chega a luz, a mentira vai embora. Onde chega a luz, as trevas vai embora, o engano vai embora. E vem o quê? A descortinação, Apocalipse em nossa vida. Então, ele escreve as 7 igrejas e coube a mim falar sobre a igreja de Éfeso. Então, agora sim, nós temos 15 minutos para entrar aí na Éfeso. Abre, por favor, a sua Bíblia, Apocalipse, que você já leu, que quer dizer o que mesmo? Trazer à tona, a luz, descortinar. No seu capítulo de número 2, lembra que foi João o evangelista que escreve tanto o Apocalipse como as cartas, né, de João e também o Evangelho de João. Depois de Paulo, que ele escreve 50% do Novo Testamento, são 27 livros, ele escreve 13. Então, depois de Paulo, João é quem mais escreve. Então, veja aí, a primeira carta à igreja de Éfeso. Primeiro, onde ficava Éfeso? Na Ásia, uma província romana, cuja Éfeso era a cidade mais importante da Ásia. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia. Portanto, quando eu falo de Éfeso, era uma cidade idólatra. Quem nunca viu falar sobre a Diana dos Efésios? A deusa. Quando Paulo começa a pregar, eles começam a perder para Paulo e começam a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Por quê? A idolatria era tão grande que eles viviam fazendo e vendendo ídolos. Quando Paulo, imagine, irmão, chega alguém lá pregando Jesus vivo, que ressuscitou, que faz milagre, ninguém mais queria comprar ídolo. O ídolo não faz milagre, eu não quero ídolo, não faz mais milagre, acabou. Aí quiseram tocar Paulo. Esse homem veio acabar com o nosso comércio, veio acabar com a nossa economia, veio pregar um Jesus vivo, mas Jesus venceu a Diana, viu, irmãos? Jesus venceu a Diana dos Efésios. Aí, o que acontece, essa Éfeso era a cidade mais importante, porém uma cidade muito idólatra, muito entrega a ídolos. E acontece que Paulo, na sua segunda viagem missionária, junto com 2 missionários, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, eles passam em Éfeso. Paulo precisa ir a Jerusalém e deixa lá Priscila e Áquila. Lá eles encontram Apolo. Já ouviram falar em Apolo?
pregador eloquente. Apolo era um pregador muito eloquente, que depois conheceu melhor o Espírito Santo, que ele conhecia só o batismo de João. E eles fundam ali a igreja em Éfeso. Que ano? Aproximadamente, se aproximado, 50 a 55 anos depois de Cristo. Cristo vai para a glória, depois dos 33 anos, que a história começa o ano 1 com o nascimento de Cristo, né? Aí nós começamos DC depois de Cristo e antes de Cristo. E o ano Domini, ano de Cristo. Quando você vê a D, é ano Domini, ano de Cristo. A C, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. Então aí, no ano 52 a 55 depois de Cristo, que Paulo não andou com Jesus, ele conheceu Jesus após a assunção de Cristo, que ele encontra em Damasco. Aí Paulo, ele funda, juntamente com esse missionário, a igreja ali em Éfeso. Tanto é que Paulo escreve uma carta aos Efésios. Paulo escreve uma carta à igreja em Éfeso. E ele funda essa igreja. Quando ele passa 10 anos depois, em Éfeso, ele já vê que a igreja já está um pouco desordenada. Tanto é que ele escreve uma carta para corrigir defeitos. Irmãos, e por que a igreja ela fica desordenada? Hoje, nós é escola. Por que ela fica desordenada? Qual é a maior preocupação de Deus com os judeus? Escreve no umbral da sua porta, a sua testa, ensina o teu filho, ensina o filho do teu filho, é ensinar a geração que vem. Então, hoje, irmãos, a igreja mais descompromissada é que muitos pais falharam em ensinar os filhos a servir ao Senhor. Então, pode ver, a geração do Egito não conhecia o mar aberto, o mar vermelho, não conhecia o maná, não conhecia nada disso. Então, o pai tem a obrigação de ensinar os filhos na palavra de Deus. Os judeus fazem muito bem isso, e nós, às vezes, deixamos para lá. Ah, meu filho corre na igreja, irmão, é melhor trazer a igreja correr do que ficar em casa. Ah, meu filho conversa na igreja, é melhor conversar na igreja, a gente conversar com ele, do que deixar lá em casa. Então, nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. Então, Éfeso, aqueles crentes vão indo embora, e os que vão vindo não têm ensinamento, começa com problema. Aí, o que acontece? Aí vem 40 anos depois, porque o Apocalipse, mais ou menos aí, em 90 depois de Cristo, é escrito o Apocalipse. Então, 40 anos depois de Éfeso fundada, a igreja em Éfeso. João sai. Os pais da igreja dizem que João era o pastor em Éfeso. João sai para a ilha, preso. Aí Deus manda esta carta à igreja em Éfeso. Então vamos lá comigo. Primeiro versículo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Eu disse que a igreja é o castiçal. O anjo da igreja quem é? Que anjo quer dizer aqui nesse sentido mensageiro. Quem é o anjo da igreja mesmo? Então, toda a igreja tem que saber que a igreja tem um pastor. Irmãos, a igreja tem um pastor. E o pastor é responsável em cuidar da igreja, com seus assessores, seus auxiliares. Mas muitas das vezes, o que eu digo isso, irmão? Que às vezes as pessoas se preocupam muito em buscar um conselho, pode buscar conselho e oração com quem quiser, mas a pessoa apta para resolver problema da igreja é o pastor, para aconselhar, apto para ver problema disciplinar é o pastor, para contar problemas, porque às vezes, hoje nós vivemos uma época que a figura do pastor, e culpa é nossa mesmo, ela perdeu muito. Antigamente, um pastor falando, pastor, você tinha crédito em qualquer lugar, verdade ou não é? Você tinha crédito em qualquer lugar. Eu me lembro que fui para João Pessoa, pastor Isnardo, fomos lá fazer uma compra para um piso. Quando eu cheguei lá, eles não aceitavam cartão de crédito. Aliás, eles não aceitavam cheque, só cartão de crédito. Eu estava sem cartão. Eu falei, rapaz, mas eu sou pastor. Ele fez assim, aí que vai piorar. Eu falei, mas por quê? Aí abriu uma gaveta, tirou um molhinho assim de uns 20, 30 cheques. É só de pastores. Eu falei, isso, pensei, por que fui falar que sou pastor? Misericórdia. Dificultou meu crédito. Mas o pastor tinha crédito, então, mas o pastor ainda é o pastor da igreja. Tem um problema, traga teu pastor. A mulher foi levar a quem? A Eliseu. Então, irmão, pode pedir oração para quem quiser, uma irmã mais velha, aconselhar, ajudar, mas não esqueça que a igreja tem um pastor.
Então, ele cobra de quem não escreve ao membro de Éfeso, ao irmão do círculo de oração, ele não escreve ao diácono de Éfeso, ao anjo da igreja que está, porque foi Deus que constituiu. Pastor, mas esse pastor que Deus deixou aqui com a gente não é de Deus, não, ele é muito ruim, é para você orar mais. Para você orar mais, pode ter certeza. Para você orar, precisa dele lá. Então, o que acontece? O anjo da igreja que está em Éfeso, as estrelas são o pastor da igreja. Agora, é claro, tem pastor que pega esse aí, que a estrela é o pastor de cada igreja, ele fala, eu sou estrela. Não é essa estrela que está dizendo, não. A estrela que é a estrela de Davi, a estrela santa, a estrela boa, que chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele é um líder. Então, aqui, olha, ele fala ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz na sua destra, quem tem as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, primeiro, ele anda no meio da... Se você soubesse, irmão, que cada culto, Jesus anda no meio da igreja. Ele vem, aleluia, está no púlpito, está no meio. Heresia não, ele está dizendo, eu ando no meio da igreja, o Senhor que está dizendo. Eu ando no meio da igreja, eu estou no meio da igreja. Se você abrir teus olhos, você sente Ele, o toque dEle, o falar dEle. Eu ando no meio das 7 igrejas, aleluia. E eu tenho o quê? As 7 estrelas na minha mão. Ele está dizendo, eu tenho controle. É eu que mando, eu que domino. O pastor pode falar o que quiser também, mas eu também mando nele, eu troco ele, eu removo ele, eu dou vida a ele, se precisar eu levo ele, eu sou Deus, eu tenho na minha mão, eu estou no controle. Ei, Deus nunca saiu do controle, levante a tua mão. Deus nunca vai sair do controle, a igreja é dele, ele que morreu pela igreja, só Jesus que fala, a minha igreja. Então vamos lá, então ele anda no meio da igreja, aí ele fala assim, oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Conheço o que? As suas? Deus está dizendo que conhecia as obras da igreja em Éfeso. Mas ele fala que conhece a tua também. E conheço o que? O teu? Era uma igreja que tinha boas obras, tinha trabalho. E conheço o que? A tua? Paciência. Conheci o que mesmo? Então vamos lá? Conheço as tuas obras, o teu... E a tua? Irmão, Éfeso é melhor que eu. Que às vezes eu sou impaciente que só. E melhor que você. Às vezes você é mais impaciente que eu também, viu? Podemos dar a mão. Ele fala, eu conheço tudo isso. As obras, a paciência. Olha, eu conheço que você não aceita heresia na igreja, você põe à prova quem diz que é e não é. Eu conheço tudo isso. E sei, oh, irmãos, e sei que você sofreu. E tens paciência. E trabalhasse pelo meu nome e não se cansasse. Você queria congregar numa igreja dessa, irmãos? Que tinha paciência, trabalhava, tinha boas obras, não se cansava, não tinha heresia. Essa é a igreja do céu, que todo mundo queria transferir para lá. Pastor, eu quero a minha carta para Éfeso. Eu quero congregar em Éfeso. Éfeso é a igreja do sonho. Só que depois vem Jesus. Mas eu tenho uma coisita aí contra você, viu? Eu tenho uma coisinha contra você. Qual é? Que você deixou o quê? Deixou o quê mesmo? Irmão, lá não está dizendo de adultério, não está dizendo de falso profeta, não está dizendo de vício nenhum, está dizendo, eu tenho contra você, que você deixou o primeiro amor. Irmãos, afastou-se do primeiro amor. Qual era o problema de Éfeso? É aquele problema, sabe quando você se converteu, irmão? Você vinha para a igreja, todo contente. Você chegava, muitas das vezes, do trabalho, não ia para casa. Hoje não, você tem VT, né? Vale transporte, você almoça em bar, em restaurante. Antigamente eram as marmitinhas, que estão muito escassas hoje. Ia com a marmitinha para a igreja. Porque eu não quero perder a oração, eu não quero perder a palavra, eu quero chegar rápido na igreja, banho eu tomo depois. Ele tinha uma sede de estar na igreja, porque era novo convertido. Chegava na igreja, quando acabava o culto, ele ia com a irmã Maria embora. Irmã Maria, mas que culto, como é que Deus falou, irmã Maria? Você viu só mais que hino. Não falta isso na gente hoje, irmão. A gente sai da igreja, às vezes esquece que Jesus está com a gente. Vem para a igreja e esquece. Às vezes a gente sai, irmãos, conversamos coisas que não vai, sabe?
Mas Jesus chega onde estão os dois, no caminho de Emaús. Então Jesus está dizendo, eu conheço, eu sei tudo isso, mas você esqueceu o primeiro amor. Primeiro amor, a gente lia a palavra, a gente queria estar nos cultos, a gente orava, a gente era chamado de fanático, não era? Mas era gostoso chamar de fanático, de crente, de Bíblia. Hoje a gente modernizou. Se eu carregar a Bíblia, vão me chamar de Bíblia, eu não quero. Se eu falar isso aqui no emprego, vão dizer que eu sou fanático. Mas o primeiro amor, ele quer ser fanático por Jesus, aleluia. Ele quer falar de Jesus, ele vive Jesus, ele dorme Jesus, ele acorda Jesus, porque ele está aonde? No primeiro amor. Então Jesus está dizendo, olha, meu problema com Éfeso é que esqueceu o primeiro amor. Irmão, você, como está o nosso primeiro amor? Como está o seu primeiro amor, irmãos? Hoje, muitas pessoas pensam em cargo, em nome, em título, em credencial. Os crentes antigos, irmãos, eu tive pastor. Você faz para ele homilética, ele achava que era omelete. Só que ele falava, Jesus cura, e Jesus curava mesmo. Jesus batiza com o Espírito Santo, viu? Ele orava e Jesus batizava com o Espírito Santo. Ele dizia, Jesus faz milagre. Ele orava e Jesus fazia milagre, irmãos. Não estou condenando teologia, não estou dizendo que hoje, às vezes o primeiro amor foi embora, a gente prega, mas perdeu o primeiro amor, a gente canta, mas perdeu o primeiro amor. Ei, meu problema com você é que você perdeu o primeiro amor. Aleluia. Aí primeiro, irmãos, para a gente voltar aqui, olha, então, lembra de onde caíste. Irmão, se você caiu do primeiro amor, volta a buscar. Certo, já estou terminando, tenho 5 minutos, porque eu comecei, irmão, eu fui o prejudicado aqui no horário, tá bom? Já comecei quase mais de 2h30. Então, existia um crente, novo convertido. Eita, aquele crente velho é problema. Não estou dizendo o velho crente, que o velho crente é aquele que se renova todo dia, ele é velho na idade, mas ele está renovado. Mas tem aqueles velhos crentes cheios de casca. Ei, irmão, quando eu aceitei Jesus, igual você, queria fazer tudo na igreja, eu queria varrer, cantar, pregar, fazer, mas depois o tempo vai vindo, e a gente vai mudando um pouco, você vai ver como é que vai acontecer com você. Ele olhou bem para o irmão e disse, o dia que acontecer isso comigo, eu aceito Jesus de novo. Eu quero aceitar Jesus de novo. Eu quero ser sempre o crente novo. Então vamos ver aqui, olha, ele está dizendo, olha o conselho de Jesus, ele está dizendo a isso a ele, olha, lembra-te primeiro de onde você caiu, reconheça que você precisa melhorar. Diga a alguém do teu lado, você precisa melhorar. Pode dizer, você precisa melhorar. Aleluia, você precisa melhorar. Mas para você não ser arrogante, diz, eu também tenho que melhorar. Eu também tenho que melhorar. Eu também estou nesse barco, aleluia. Lembra de onde você caiu e arrepende-te. Aleluia. E pratica o quê? As primeiras obras. Volta a orar. Volta a confiar, volta a crer nos dons espirituais, volta a jejuar, volta a ler a Bíblia, volta a amar. O primeiro amor estava esquecido, aleluia. Volta às primeiras obras. Se você não voltar, eu venho a ti e tirarei o teu castiçal, tirarei o teu lugar. E Éfeso hoje não existe mais esta igreja lá, tá? É onde está a Turquia, não tem mais ela. Só que Jesus fala... Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Os nicolaítas, há dúvida se era descendente do diácono Nicolau, ou se era um outro Nicolau que implantou heresias na igreja, mas Éfeso não concordava com a heresia. Você que tem Bíblia... não vai concordar com heresia, mas é meu amigo, mas não vai concordar com heresia, é minha amiga, não concorde com heresia, é meu pastor, se falou heresia, você não concorda, tem que ir lá ser beriano. Os berianos confirmavam, Paulo falava, tá certo, está escrito aqui, tem que ser beriano. Aí, amados,
Eu tenho que você também não concorda, eu também não concordo. Ficamos de pé. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Aleluia. Irmãos, ter ouvido, entenda bem. Vai dizer, pastor, aqui todo mundo tem ouvido, alguém pode ter uma deficiência auditiva, mas ainda ouve. Ouvido aqui não é o tímpano, não. Está dizendo é sensibilidade. Quem tem sensibilidade, quem é sensível ao Espírito, ouça, guarda e pratica. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. Ele está dizendo, ao que vencer, ao que? Irmão, a vitória não está no começo e nem no meio, está você ir até o fim. Tu, Daniel, vai até o fim. Irmão, você já está na metade da caminhada. Você voltar atrás é pior, você já passou o pior, já atravessou a metade fala que você está indo para o final. Não volte atrás não olhe para trás, vai até o fim. Quem vencer, aleluia, eu darei de comer da árvore da vida, que está o quê? No meio do paraíso, aleluia. Alguém fala, alguns doutrinadores, que esse Nicolau ensinava comida sacrificada, e Jesus está dizendo, larga essa comida de lado, eu tenho um fruto melhor, a árvore da vida, larga isso de lado, eu tenho coisa melhor, aleluia. Então neste momento eu quero adorar a Deus com você. Vamos adorar fazendo um louvor aqui com a nossa